Para a palestra de hoje, teremos como reflexão o tema A Vida no Mundo Espiritual. E quem irá contribuir com a explanação será o nosso amigo palestrante, Alexandre Moll. Alexandre é profundo estudioso da filosofia espírita, coordenador do Departamento de Estudos Doutrinários, é também coordenador de palestras do Centro Espírita Jesus de Nazaré, facilitador de grupos de estudo e experiente orador espírita. Portanto, Alexandre, seja bem-vindo e uma excelente palestra a todos. Olá, amigos. É um prazer estar de volta com vocês. Muito obrigado pelo convite. Hoje nós pretendemos falar sobre a vida no mundo espiritual. Uma das questões que mais intriga, né, os pensadores e todos nós, de um modo geral, é essa ideia do mundo espiritual, né? O que tem do outro lado? Existe vida após a morte? Então, esses questionamentos, essas dúvidas, elas permeiam, né, o pensamento humano desde o início dos tempos, desde os antigos, praticamente todas as religiões, todas as filosofias, principalmente a filosofia, ela discute, debate, né, esse tema tão instigante. A doutrina espírita também não é diferente nesse aspecto. E por que a gente tem tantas dúvidas com relação à existência de uma outra vida? Por que nós carregamos conosco essas... por que é tão difícil de entender e de aceitar que existe uma outra realidade que não seja essa realidade física? Apesar de todas as religiões, da filosofia se debruçar sobre esse tema, por que nós, encarnados, temos assim tanta dificuldade de entender essa perspectiva do mundo espiritual, né? Isso é fácil de compreender, porque nós somos espíritos que estamos encarnados numa estrutura tridimensional, né? O nosso corpo físico, toda a realidade que nós vivemos, essa mesa, os nossos corpos, esse microfone, tudo que manuseamos, né, nossas camas, cadeiras, este livro, enfim, a nossa realidade física é uma realidade tridimensional, de 3 dimensões, né? E como nós estamos, o nosso espírito, que é adimensional, digamos assim. Por que adimensional? Porque a natureza do espírito, a essência do espírito, ela ainda é uma incógnita para nós. O Allan Kardec nos diz no Livro dos Espíritos que o espírito é, se quiser, diz uma chama, um clarão, uma centelha, ou seja, uma luz, um foco de energético, um foco de pensamento. Então, nós ainda não sabemos qual que é a real realidade do espírito, né? Mas sabemos que, pelo menos através da literatura espírita, que o espírito, para se manifestar, para encarnar, ele se acopla a esse corpo físico através de uma estrutura que nós chamamos de corpo espiritual. Aliás, não só o corpo espiritual, a gente tem também um chamado corpo mental, aquilo que o André Luiz chama de corpo mental. Temos o perispírito, né, que o Allan Kardec chamou de periferia do espírito, aquilo que faz do espírito um ser abstrato, um ser concreto, e quando o espírito está encarnado, ele está acoplado a uma estrutura somática que são os nossos corpos físicos. E os nossos corpos, eles são tridimensionais. Assim, quando o espírito está encarnado, ele é refém dessa estrutura tridimensional e refém dos nossos 5 sentidos, né, que são os sentidos básicos: a audição, olfato, paladar, visão e tato, né? O chamado 6º sentido, que seria a percepção extrasensorial, ela ainda está em fase embrionária de desenvolvimento. Alguns já têm essa percepção avançada, que são aqueles que nós chamamos na doutrina espírita de médiuns ostensivos.
Pois bem, então, quando nós estamos encarnados, nós somos refém dessa estrutura tridimensional, a esses 5 sentidos básicos, e há uma perspectiva, uma realidade tridimensional. Então, quando nós falamos do mundo espiritual, né, das outras realidades espirituais, há uma grande dificuldade de nós encarnados entendermos e aceitarmos essa realidade. É natural, né? Porque, como eu já disse, o espírito que é adimensional, preso à sua estrutura tridimensional, no mundo tridimensional, e a 5 sentidos básicos, ele é praticamente refém dessa realidade. E ele não tem condições, né, de ver, de adentrar de uma forma lúcida essa outra realidade. A não ser quando, né, nós estamos dormindo, normalmente a gente tem essas viagens astrais, né, e adentramos a esse universo espiritual. Mas quando a gente volta, o espírito volta de novo ao corpo, né, ele se acopla novamente ao corpo, ele tem uma perda sensorial, uma perda de memória muito grande, e ele então tem dificuldade, inclusive, de entender e de lembrar essas suas experiências. Então, uma das grandes dificuldades que nós temos de entender e aceitar esse mundo espiritual é exatamente isso, né? Quando nós estamos aqui, somos refém, naturalmente, desse corpo e de todas as sensações que esse corpo tem ao longo de suas experiências. Pois bem, como eu já disse, os antigos, as filosofias antigas, as religiões, elas vêm falando dessa nova realidade espiritual há muito tempo. Se a gente pegar a literatura dos judeus, dos brâminas, dos hindus, né, de todas as religiões, das religiões orientais, das chamadas politeístas e também das monoteístas, né, que são as 3 maiores religiões que têm a sua plataforma no judaísmo, cristianismo e islamismo, né, essa base religiosa monoteísta, né, ela tem na literatura, na religião dos judeus, a sua base. E aí nós vamos ver aquela perspectiva muito conhecida de todos nós, do céu e inferno, né? De que o bom iria para o céu, né? E o que o mal seria para o inferno. Então, isso é histórico, isso é cultural, isso está na base da religião judaica e também, de certa forma, nas outras religiões também. Pois bem, Jesus, quando ele vem ao mundo, né, ele amplia essa percepção de uma outra realidade espiritual. Ele fala das muitas moradas na casa de meu Pai. Crede em Deus, crede também em mim, né? Não se turbe o vosso coração. Existem muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Pois bem, então Jesus amplia essa percepção das moradas da casa de meu Pai, ele ratifica esse entendimento, ele fala o tempo todo do reino dos céus, né? O reino dos céus é comparado a um homem que saiu para uma grande viagem. O reino dos céus é comparado a... né? E assim ele vai. Uma das perspectivas, aliás, um dos fundamentos básicos dos ensinos do Cristo foi ratificar a ideia da imortalidade da alma, né? E de trazer que existe essa outra realidade, a não ser a realidade física. Se ele fala da imortalidade da alma o tempo todo, né, ele ratifica isso, ele também ratifica a ideia de uma outra existência espiritual que não seja esse mundo. O meu reino não é deste mundo, disse ele. Ora, se o reino dele não é desse mundo da terra, de onde que é? Naturalmente, de uma outra morada, né, uma outra morada. Então, a partir do cristianismo, né, Jesus ele vem dilatar o conhecimento dos hebreus, ele não veio destruir absolutamente, né, até porque ele era judeu, ele até dizia, eu não vim destruir a lei dos antigos profetas, eu vim fazer cumpri-la. Ou seja, ele vem ratificar os ensinamentos dos antigos profetas judaicos e vem ampliar essa percepção, né, de entendimento
das coisas, não mais de uma perspectiva dogmática ou fundamentalista, mas de uma nova perspectiva. Com o passar do tempo, na Idade Média, principalmente, com a criação do cristianismo, né, da institucionalização do cristianismo, surgiram as chamadas filosofias patrísticas e depois, mais tarde, a filosofia escolástica, né? Essas filosofias, elas juntaram, digamos assim, o cristianismo às perspectivas filosóficas dos gregos, principalmente em Platão e Aristóteles. A filosofia patrística, ela se fundamenta nos pensamentos de Platão, com Santo Agostinho, e a filosofia escolástica fundamenta-se mais em Aristóteles, com Tomás de Aquino. E desse contato, né, surge essas filosofias, que são a base do cristianismo nascente, da Idade Média. Essa ideia de céu e inferno, ela continuou, de certa forma. Aliás, ela foi mais ainda dogmatizada no período da Idade Média, né? Até que vem, finalmente, as revoluções intelectuais que aconteceram no período da Alta Idade Média, que foi o renascentismo e o iluminismo, né? Onde o homem começa a voltar para o chamado antropocentrismo, ou seja, ele deixa a ideia do teocentrismo do ponto de vista dogmático para voltar à realidade do homem na Terra, que é o antropocentrismo. E aí abre-se uma nova perspectiva com relação à vida humana. Não mais uma vida de contemplação, uma vida de submissão, mas uma vida de razão, né? E a razão dentro do autoconhecimento, é o antropocentrismo. O homem volta para dentro de si para entender o universo, sem negar naturalmente Deus. E aí, com o passar do tempo, nós vamos ampliando as nossas ideias com relação aos chamados mundos espirituais, às perspectivas espirituais, principalmente com a chegada do espiritismo no século XIX na França, com o educador Hippolyte Léon Denisard Rivail, que mais tarde assumiria o pseudônimo de Allan Kardec. Nasceria então, na França, pelos idos de 1857, a doutrina espírita. A doutrina espírita baseia-se em cima de princípios básicos. Dentre esses princípios, vem exatamente a existência de Deus, a existência do Espírito, a imortalidade do Espírito, a comunicabilidade dos espíritos, que é a mediunidade, a pluralidade das existências, que é a ideia da vida em outros mundos, em outros planos, e a reencarnação. E aí, então, a partir desses princípios, o Espiritismo vem fundamentar um arcabouço de ideias, de pensamentos, que fazem a base estrutural, conceitual da doutrina espírita. Então, dentro dessa base estrutural, conceitual, nós temos as discussões com relação aos mundos espirituais. No Livro dos Espíritos, o Allan Kardec trata isso, e também no livro Céu e Inferno, aliás, todas as obras espíritas. Mas o livro Céu e Inferno, que faz parte da codificação espírita, né, dos 5 livros que compõem a base da codificação, que nós chamamos de codificação kardeciana, o Céu e o Inferno é um compêndio, né, de explicações e de depoimentos de espíritos com relação ao mundo espiritual. Esses depoimentos foram colhidos, naturalmente, através das reuniões que eram tidas, né, na época da codificação, na Sociedade Espírita de Paris, através de comunicação com médiuns. O Allan Kardec, depois dessas comunicações, ele passava tudo por uma análise crítica, responsável, para que ele pudesse fazer uma estruturação. E aí, ele, no livro O Céu e o Inferno, ele separa a comunicação desses espíritos em 3 facetas, digamos assim. Espíritos sofredores, né, que ainda tinham muita dificuldade de entender a realidade espiritual.
espíritos medianos, que somos como nós, a maioria, e espíritos de uma condição superior. E esses espíritos trazem diversos depoimentos com relação à realidade espiritual, ou pelo menos com relação à vida no mundo espiritual, segundo a perspectiva deles. Naturalmente, os espíritos sofredores tinham muita dificuldade de entender essa realidade e de relatar essa dificuldade. Os espíritos medianos, cada um relatava as suas experiências com menor dificuldade do que os outros, e os bons espíritos relatam, nessas obras, uma realidade muito mais confortável. Pois bem, com o passar do tempo, surgem outros pensadores espíritas, e chegam finalmente às chamadas obras complementares com o médium mineiro Chico Xavier. O Chico Xavier, então, ele começa a montar uma literatura muito rica com os espíritos que ele faz essa parceria, dentre eles o Emmanuel, o André Luiz e muitos outros. E aí, então, essas realidades espirituais, elas são ampliadas, os conceitos são ampliados. Porque, vejamos, o Allan Kardec vem em 1857, 1860, 1865, traz todo um compêndio de informações. Mais ou menos 70, 80, 90 anos depois, as obras do Chico Xavier ampliam essas perspectivas. E aí nós vamos ver, principalmente, na coleção chamada A Vida no Mundo Espiritual, é uma coletânea de 13 livros, de uma parceria entre o médium Chico Xavier como encarnado e o espírito de André Luiz como desencarnado. Esses 13 livros, o André Luiz vem trazer relatos sobre o mundo espiritual, trazendo as suas próprias experiências e trazendo também as experiências de muitos outros espíritos, muitos outros relatos de outros espíritos. Então, ele, como uma espécie de repórter da espiritualidade, ele traz situações muito interessantes, muito integrantes. São verdadeiros dramas, pessoais e coletivos, que são vividos tanto da perspectiva do mundo espiritual quanto da perspectiva do mundo físico. E aí, então, através do conto, do relato desses romances, que são verídicos, segundo ele mesmo diz, naturalmente que ele modifica o nome dos agentes, dos personagens, mas que são relatos verdadeiros. E através dessa literatura, a gente vai lendo, aprendendo sobre isso e, ao mesmo tempo, compartilhando dos relatos, dos dramas pessoais desses espíritos. São relatos muito emocionantes. E umas outras obras que também fazem parte desses 13 livros na coleção A Vida no Mundo Espiritual, são obras mais técnicas, que falam sobre a questão da mediunidade, a questão do perispírito, como, por exemplo, mecanismo da mediunidade, nos domínios da mediunidade, evolução em 2 mundos, onde ele trata das questões do perispírito, da morfologia do perispírito, de tantas outras coisas. Ele fala da vida do mundo espiritual na segunda parte desse livro, Evolução em 2 Mundos. O André Luiz fala da linguagem dos desencarnados, da morfologia dos desencarnados, da vida conjugal dos desencarnados, ou seja, ele amplia de uma forma magnífica essas informações. Pois bem, nessa palestra de hoje, nesse estudo, melhor dizendo, de hoje, nós vamos fazer uma breve síntese de algumas coisas que nos causam muita inquietação, sobre a passagem para o mundo espiritual, o momento da morte, onde ficam essas cidades espirituais, e algumas informações que achamos que vão ser precisas para alguns de vocês. Nós trouxemos esse livro aqui, que se chama O Desencarne entre o Adormecer e a Eternidade, que é uma coletânea, exatamente de algumas questões das obras básicas e algumas informações que estão nas obras do André Luiz. Pois bem, sigamos.
Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o desencarne. Como se dá o fenômeno desencarne? Por que nós espíritas falamos desencarnar? Porque a gente trata da ideia que o espírito sobrevive ao fenômeno da morte. Então, quando a gente fala desencarnar, o prefixo des quer dizer sair, sair da carne. Então é muito fácil de entender. Por que normalmente nós não falamos morrer? Porque nós entendemos que o espírito não morre, e de fato cremos que não morre, né? Se cremos que o espírito não morre, quando acontece a morte, então, que é um fenômeno físico, o espírito deixa essa estrutura somática, que é esse corpo tridimensional, né, por um acidente ou por uma doença, seja qual for o motivo da doença, da morte física. Aí a gente chama de desencarnar, porque é o momento em que o espírito, aquele corpo, já não mais permite a manifestação do espírito, então o espírito tem que deixar aquele corpo. E esse momento, né, esse fenômeno do desencarne, ele se dá através daquilo que nós chamamos de corpo espiritual, que já estudamos em outras oportunidades, que creio que a maioria de vocês também já conheçam, né? Esse corpo espiritual, ele começa a deixar o corpo físico. Esse processo de deixar a carne, ele é muito, muito individual. Ele depende de cada criatura. Cada criatura vai fazer um momento de desencarne dentro de sua própria realidade. Eu digo por quê? Depende de vários fatores. Depende da questão espiritual, da questão consciencial, depende do tipo de morte. Normalmente a morte por acidente ou uma morte trágica, ela causa maior dificuldade para o espírito. Por quê? Porque o espírito está em pleno vigor, né? Ele está acoplado ao corpo físico, com a energia vital em pleno vigor. Enquanto há um acidente, por exemplo, ele é pego praticamente de surpresa, né? Então, a dificuldade num acidente normalmente é maior. Quando é por doença, principalmente por doenças longas, a dificuldade é um pouco menor, porque o espírito meio que já está trabalhando mentalmente, emocionalmente com a ideia da morte, né? Uma pessoa que está num estágio terminal de uma doença grave, por exemplo, que já se arrasta durante alguns anos, ela naturalmente ela já tem trabalhado emocionalmente a ideia da morte. E quando esse desencarne, né, acontece, normalmente para ele é mais fácil de entender, de aceitar essa morte. Então, são várias nuances, várias questões que influenciam de uma forma positiva ou numa forma negativa da desencarnação. Qual que é a maior dificuldade do espírito no desencarne? É simples de saber. É porque no desencarne nós nos apresentamos ao chamado mundo espiritual, a outra dimensão, de uma forma repentina, né? Enquanto quando nós encarnamos, a gente encarna, né, numa estrutura celular muito modesta, né, que é um corpinho de um neném, de uma criança, e o nosso espírito está praticamente adormecido. À medida que o neném vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai começando a entrar na fase adulta, o espírito começa a tomar corpo e tomar forma e tomar posse daquela estrutura somática. Então, o reencarne, ele é paulatino, ele é devagar, né? À medida que a criança vai crescendo até entrar na fase adulta, o que demora 15, 16, 17, 18 anos, o espírito, pouco a pouco, ele vai retomando a posse sobre a sua própria consciência. Agora, no desencarne, normalmente é mais complexo, porque quando o espírito desencarna, ele chega ao mundo espiritual de uma forma quase que imediata. Então, ele olha para aquela realidade espiritual e fica meio que sem entender, porque ele chegou ali imediatamente, né? Vou pegar, por exemplo, uma morte normal, digamos assim, né? Vou pegar aqui de uma forma hipotética, uma pessoa que desencarnou num acidente, por exemplo. Ela tem ali a sua vida familiar, tem lá os seus filhos, suas filhas, né?
a sua vida profissional, a sua vida amorosa, a sua vida social, tudo bem estabelecido, e de repente, por um acidente, né, por exemplo, essa pessoa passa por um acidente trágico e aí ela desencarna. Quando ela se vê numa outra realidade, afastada no primeiro momento dos seus entes queridos, dos seus entes amados, da sua família, da sua casa, das suas coisas, do seu trabalho, da sua profissão, né, dos seus amigos, dos seus parentes, há um choque muito grande. Um choque muito grande. Até que esse espírito retome a sua normalidade emocional e também periespiritual. Por que eu digo periespiritual? Porque muitas vezes, dependendo do tipo de morte, se for uma morte por doença grave, se for uma morte por acidente, essas situações podem, em algumas situações, deixarem lesões perispirituais. Até que no plano espiritual, essas lesões são tratadas como também são tratadas aqui no mundo físico. Às vezes nós estamos com certos tipos de doença, precisamos passar por tratamentos, né? E esses tratamentos muitas vezes são traumáticos, mas muitas vezes eles dão certo. Mas, num primeiro momento, causam muitas dificuldades. No mundo espiritual, muitas vezes, é assim também. Dependendo do grau, da natureza da morte da pessoa, ela até voltar a recobrar a sua vida, a sua normalidade perispiritual, ela tem que passar, muitas vezes, por um hospital espiritual e passar por tratamentos espirituais. Do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista perceptivo, há também um momento de readaptação. Então, muitos de nós, quando desencarnamos, nós ficamos embaraçados no mundo espiritual. E muitos de nós nos vemos ainda presos às nossas realidades físicas. Por quê? Porque ainda somos muito apegados a elas, o que é uma questão natural. Então, uma das grandes dificuldades do desencarne para a maioria de nós é exatamente abandonar de uma hora para outra as coisas que nós estamos envolvidos e acostumados e se ver numa outra realidade espiritual. E aí é a grande dificuldade, porque essa readaptação, tirando para alguns espíritos mais evoluídos, que é quase que automática, alguns espíritos recebem o desencarne como uma glória. Eles passam para uma outra dimensão como se estivessem chegando na sua casa, com muita alegria, com muita felicidade. A maioria de nós ainda não, porque nós ainda temos esses apegos, não só às questões materiais, mas às questões emocionais e psicológicas, o que é muito natural. Pois bem, agora falando sobre essa realidade do mundo espiritual, que é tão difícil para nós entendermos, a gente se pergunta, se os mundos espirituais existem, por que nós não podemos vê-lo e senti-lo? Eu já falei, por causa do nosso mergulho nessa estrutura tridimensional. Mas aonde ficam, enfim, essas realidades espirituais? Pois bem, segundo a gente aprendeu, através da literatura espírita, partindo do pressuposto que ela esteja certa, e eu acredito que esteja, pelo menos para mim, o Alexandre, não posso dizer que uma outra pessoa que não acredita esteja errada, mas para a minha realidade hoje, eu acredito nessas realidades espirituais, diante das experiências que eu já tive, diante daquilo que eu conheci com os livros e com as obras espíritas. Particularmente, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas, pois bem, aonde ficam essas realidades espirituais? Elas ficam numa outra dimensão que não é numa dimensão tridimensional. É numa outra dimensão, numa outra realidade material, num nível quântico que eu não sei explicar, porque eu sou absolutamente ignorante nesse assunto, mas está numa outra realidade espiritual. Eu gosto de tomar um exemplo muito simples aqui, que é um exemplo da água, A água é uma estrutura material, H2O, Duas moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio, ela está num estado líquido. Se nós abaixarmos a temperatura muito, colocarmos esse copo d'água dentro de um congelador e abaixarmos muito a temperatura, abaixo de zero, é lógico que vai se solidificar.
né? Os espaços moleculares vão diminuir e ela vai se solidificar, continua sendo água, só que num outro estado, né? No estado petrificado, digamos assim, no estado sólido. Agora, se nós pegarmos essa mesma água e descongelarmos, ela volta à sua realidade que aqui está. Agora, se nós aquecermos essa água em altas temperaturas, ela vai evaporar. Então, ela vai entrar numa outra realidade, né? Os espaços intramoleculares vão se distanciar, né, por causa do calor, da ação do calor, e ela vai tomar um estado gasoso, vaporoso. Nós não tocaremos e não veremos, mas ela continua sendo uma realidade física. Então, acreditamos que essas realidades espirituais, essas outras dimensões espirituais, elas estão numa outra realidade física, numa outra realidade quântica, né? Existem na física algumas diretrizes nesse sentido, mas, como eu já disse, eu sou muito ignorante no assunto, né? Eu não tenho a capacidade de conhecimento, de falar com propriedade, mas eu já li alguma coisa sobre as realidades, uma teoria chamada a teoria das cordas, né? A teoria dos universos paralelos, né? A string theory, né? Que existem várias dimensões, vários outros universos paralelos, né? E são outras realidades que nós não conseguimos ainda comprovar do ponto de vista científico, do ponto de vista físico, mas a ciência caminha também nessa direção. Pois bem, então o que os espíritos nos dizem, o que o André Luiz nos sugere e outros espíritos também, é que essas realidades, essas cidades espirituais, esses lugares espirituais, estão, né, pelo menos aqueles que nós estamos falando, eles estão presos ao campo gravitacional do planeta Terra. E presos a esse campo gravitacional, eles fazem os mesmos movimentos geofísicos, rotação e translação. Então, essas realidades espirituais, esses lugares espirituais, essas colônias espirituais, essas cidades espirituais, eles estariam presos ao campo gravitacional do planeta e sujeitos praticamente às mesmas leis do planeta. Então, acreditamos que nesses lugares tem dia, tem noite, né? A contagem de tempo é praticamente a nossa contagem de tempo, porque se elas estão presas ao campo gravitacional do planeta, um dia tem 24 horas, um ano tem 365 dias, porque essas cidades elas fazem os mesmos movimentos geofísicos do planeta. E aí essas cidades espirituais, esses lugares espirituais, estão então em dimensões espirituais, né? E são vários tipos de cidades. Segundo a gente entende nas obras, não são todas iguais. É como, por exemplo, numa cidade. Aqui nós temos vários bairros diferentes, né? Nós temos bairros com nível socioeconômico mais desenvolvido, nós temos cidades com níveis socioeconômicos mais precários. Cidades, por exemplo, no próprio país, no nosso Brasil, nós temos regiões onde existem cidades mais desenvolvidas, né, cidades com mais tecnologia, com o IDH mais desenvolvido, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano mais desenvolvida, cidades menos precárias do ponto de vista de saneamento básico e dessas coisas todas, e temos também, infelizmente, no nosso país, muitas disparidades socioeconômicas. Nós temos cidades muito precárias, né, com muito atraso, com muitas demandas na área social, na área física, na área sanitária, né? Então, nós temos cidades no Brasil com índice de desenvolvimento humano muito baixos. E você pega no mundo, você pega cidades europeias, norte-americanas, canadenses, australianas, muito desenvolvidas, e você vai em países, né, como Etiópia, como países africanos, como países orientais também, né, na Índia, onde também há muito atraso em muitos níveis. Por que eu estou dizendo isso? Porque no mundo espiritual também existem essas separações. Existem cidades mais desenvolvidas, né? Também no aspecto tecnológico, no aspecto material, entre aspas, mas existem também lugares muito atrasados. Agora, ao contrário do que acontece na Terra,
nos mundos espirituais, nessas realidades espirituais, os espíritos se afinizam lá por uma questão de similitude vibracional, de simpatia, de desenvolvimento espiritual. O que eu quero dizer? Que existem as cidades melhores, né, os céus, e existem os infernos, que seriam cidades ou lugares muito precários, lugares de muito sofrimento. Por quê? São lugares onde os espíritos afins se aglutinam por sintonia vibratória. Então, quando a criatura desencarna, ela é arremessada ou ela é sintonizada a esses lugares de acordo com a sua condição espiritual. E essa condição espiritual, ela não tem nada a ver com a condição moral sim, não tem nada a ver com a condição material ou com a condição intelectual. Não quer dizer que o homem mais abastardo, né, ou a mulher mais abastarda financeiramente, que ela vai para um lugar melhor no mundo espiritual, absolutamente. As pessoas, os espíritos se aglutinam nesses núcleos por uma sintonia do ponto de vista moral. Ou seja, os espíritos mais evoluídos, os espíritos bons, que têm uma consciência tranquila, que fizeram o bem, a caridade, que viveram a plenitude do bem, que são poucos ainda na Terra, infelizmente, eles vão para as regiões espirituais, para as cidades espirituais, onde se vive aquilo que eles viviam aqui na Terra, que vivem a paz, que vivem um ambiente de misericórdia, de compaixão, de tranquilidade. E o que eles vão fazer lá? Vão ficar lá na ociosidade? Não, absolutamente. Lá eles vão trabalhar também, trabalhar muito, trabalhar por nós que estamos aqui e por espíritos que estão fazendo a transição em períodos, em processos de dificuldades. Outros espíritos, que são os espíritos medianos, que eu acredito que sejamos a maioria de nós, né? Eu e vocês aí que estão me vendo, os espíritos medianos, que têm as nossas demandas materiais, emocionais, que têm ainda muito apego a muitas questões, né? Às vezes até de natureza física, de posses, né? E também de relações, né? A maioria de nós que estamos nessa faixa, vamos ter também uma certa dificuldade no desencarne, como eu já disse, por causa desse apego que ainda nós temos. E aí a gente também será projetado a lugares que estão de acordo com a nossa concepção, com a nossa consciência e com os nossos gostos e os nossos prazeres. Imagine você pegar uma pessoa bruta, uma pessoa mais ignorante, com todo respeito, né? Uma pessoa que gosta, por exemplo, de funk, que gosta de níveis de musicais um pouco mais fortes, né? Vamos dizer assim. Levar essa pessoa, por exemplo, para um concerto de ópera, ela não vai se sentir bem, ela vai detestar. E, em contrapartida, se você pegar uma pessoa que é amante da ópera e levá-la para um baile funk, por exemplo, ela também vai odiar, não vai gostar, né? Porque são gostos, são afinidades. Então, quando a gente desencarna, os espíritos são projetados no mundo espirituais, nas moradas espirituais, em lugares que são compatíveis com seus prazeres, com seus gostos. E aí, tem uma categoria de espíritos que o Allan Kardec trabalhou lá no livro O Céu e o Inferno, que são aqueles espíritos que estão numa faixa de aprendizado muito primitiva, são espíritos ainda com muitos problemas emocionais, às vezes criminosos, déspotas, estupradores, pedófilos, né? Uma classe de espíritos que ainda está muito distante do entendimento do bem, né? Esses espíritos, ao desencarnarem, naturalmente, eles vão se aglutinar em núcleos de muita dor e de muita tristeza. Por quê? Porque é compatível com a natureza consciencial deles, com a natureza vibratória deles. Então, esses lugares, eles recebem espíritos de acordo com a sua faixa. Ao contrário daqui na Terra,
né, onde nós estamos, de certa forma, todos juntos e misturados, né? Nós temos ricos e pobres, negros e brancos, nós temos bons e ruins, medianos, né? Aqui nós estamos todos misturados, porque a Terra é uma escola de aprendizado, onde nós devemos, nas relações, nos burilarmos, né? Aqui está tudo junto e misturado, do lado de lá é diferente, não está tudo junto e misturado. Lá está separado, né? As cidades, os lugares espirituais, eles são compatíveis com os níveis espirituais dos espíritos que ali vivem. Por isso que existem regiões, segundo a gente aprendeu na literatura espírita, de muita dor, de muito sofrimento, né? Onde espíritos maus se aglutinam ainda, mas não quer dizer que esses lugares eles são permanentes. Esses espíritos, segundo a gente aprende também na literatura espírita, eles são permanentemente assistidos pela espiritualidade superior que estão nessas cidades, nesses lugares mais desenvolvidos. Esses espíritos que estão nesses lugares, eles fazem permanentemente incursões nesses lugares inferiores para tentar ajudar esses espíritos e levá-los até, quem sabe, para regiões de regeneração e de tratamento. Então, existe uma permanente comunicação entre esses mundos, entre esses níveis, sendo que os que estão embaixo não conseguem acessar os lugares de cima, a não ser quando são ajudados. Já os que estão em níveis superiores conseguem facilmente acessar as regiões espirituais inferiores e conseguem facilmente acessar também o nosso plano físico. É por isso que, frequentemente, nós somos assistidos por bons espíritos. Existem bons espíritos trabalhando para todas as frentes aqui na Terra, principalmente agora com essa pandemia, assessorando os médicos, assessorando os enfermeiros, assessorando no momento de desencarne, né? Aqueles espíritos que desencarnam e não conseguem sair desse plano físico, porque ainda estão atordoados e ficam vagando entre nós, eles são também, em certas medidas e certo tempo, ajudados por esses espíritos que estão nesses outros planos dos quais eu falei, que estão aí para nos ajudar. Pois bem, existem várias outras dúvidas e várias outras questões, né, que a gente poderia tirar se tivesse um pouquinho de mais tempo ou em outro momento, sobre essas realidades espirituais. Por exemplo, a linguagem, né? Algumas pessoas perguntam, como é a linguagem no mundo espiritual? Se você desencarna aqui no Brasil, normalmente a gente vai falar o português mesmo, né? Existem cidades muito próximas das cidades onde nós moramos. A noção de pátria ainda existe, né? A comunicação, na maioria dos casos, nesses espíritos medianos, inferior, é uma comunicação verbalizada através das palavras que nós aprendemos aqui. Agora, em níveis superiores de espiritualidade, os espíritos se comunicam através do pensamento. Basta um pensar que o outro já sabe o que ele está dizendo. É uma espécie de telepatia. Mas nos níveis em que nós nos encontramos de desenvolvimento espiritual, no mundo espiritual, segundo diz o André Luiz, lá no livro Evolução em Dois Mundos, na segunda parte, e a gente trata desse assunto também aqui neste livro, a comunicação no mundo espiritual é praticamente, na maioria dos casos, muito parecida com a comunicação que nós temos aqui. E a nossa morfologia, ou seja, a nossa aparência? Segundo diz também essa literatura do André Luiz, a nossa morfologia é muito parecida com aquela que nós temos hoje. Se nós desencarnarmos no momento em que nós estamos agora, se nós fizermos essa transição, mesmo que seja perturbadora num primeiro momento, mas depois a gente emocionalmente e psicologicamente a gente se acalme, quando a gente chegar na realidade espiritual, a gente se recobre, né? A gente se rever. E a nossa aparência lá é praticamente a mesma aparência que nós temos aqui. Por quê? Porque o corpo perispiritual, o corpo físico, é uma duplicata do corpo perispiritual. Se o corpo físico morre, o corpo perispiritual, ele continua ainda com as suas aparências, com a sua morfologia, seja com a sua questão genética, né, física, sexual,
ou aparência masculina ou aparência feminina, é praticamente a mesma coisa que a gente se apresenta do lado de lá. E tem várias outras questões interessantes que são tratadas pelo André Luiz, como, por exemplo, o casamento no mundo espiritual, né? Ele fala que existem almas afins que realmente no mundo espiritual elas se afinizam, né? Mas é uma comunhão de almas que se amam, não é um casamento do ponto de vista que tem as questões sexuais, né? Até porque o sexo na espiritualidade ele também não tem essa faceta que nós temos aqui. Enfim, são vários entendimentos interessantes que nós aprendemos na doutrina espírita e que, naturalmente, nós temos muito ainda a aprender. Eu, particularmente, ainda tenho, apesar de tantos estudos, anos estudando este assunto, eu confesso para vocês que eu ainda tenho muita dúvida. Eu queria falar para vocês aqui de uma carta mediúnica que a gente recebeu, que nós recebemos aqui nessa casa, de uma pessoa querida que desencarnou ainda nesse ano de 2020, e era uma pessoa realmente diferenciada em vários aspectos. Essa pessoa se comunicou através da nossa casa, e eu não tenho dúvidas da comunicação, por umas questões particulares aqui, dúvida nenhuma. Essa pessoa, ela desencarnou por acidente e, naturalmente, teve, num primeiro momento, muitas dificuldades. Aproximadamente alguns 3 ou 4 meses depois do desencarne, ela traz uma comunicação que eu, particularmente, não tenho dúvida alguma da realidade dela, e ela diz aqui umas coisas interessantes, que se ela me permite, eu tenho certeza que ela me permite, eu gostaria de comunicar para vocês entenderem que cada desencarne é uma experiência muito individual, não existe exatamente uma padronização, é uma questão muito individual. No caso dessa pessoa, como eu disse, foi um acidente, foi uma morte muito traumática, e ela diz assim: estou hoje diante de uma nova condição que eu já entendo, já compreendo, já aceito, mas ainda que me dói muito. Estou em um processo de repouso. Por vezes, durante o repouso, acordo e me vejo perdida, andando, procurando o caminho de casa, chamando por todos vocês, procurando por vocês, mas sempre por misericórdia. Algum amigo fraterno me resgata, e me ajuda e me recompõe em meu leito. Eu soube que tudo isso é natural e esperado. Mas aqui é tudo tão diferente, tão distante das realidades que temos aí. Diria que é melhor, se não fosse a falta que eu sinto de vocês. É uma comunicação muito bonita, é uma pessoa muito rica espiritualmente, né, de um coração maravilhoso. Mas olha o relato dela aqui, me chamou muita atenção isso, né? Eu soube que tudo isso é natural e esperado, quer dizer, ela se via ainda nos primeiros dias do desencarne entre as pessoas, entre as famílias, as pessoas que ela amava. E ela diz aqui é tudo tão diferente, tão distante das realidades que temos aí. Diria que é melhor, se não fosse a falta que eu sinto de vocês. Ou seja, o que eu entendo que ela, com seus méritos, ela está num lugar bem melhor do que aqui, mas para ela é tudo muito diferente da realidade, como é diferente para nós. Então vejam bem, mesmo com todas as informações, com todos os estudos, nós sempre carregamos essas dúvidas, né? A gente revelado muitas coisas, como eu acabei de dizer para vocês aqui no nosso estudo. Essa pessoa, inclusive, era uma espírita, uma pessoa com muito conhecimento espírita, mas ela mesmo diz que é tudo tão diferente, tão distante das realidades que nós temos aqui. É melhor, se não fosse a falta que ela sentia das pessoas que ela ama, né? E mais à frente, aproveitando o ensejo, essa pessoa traz um poema que, para encerrar, eu vou compartilhar esse poema com vocês, que eu estava lendo essa carta hoje, uma carta tão linda, que eu quero compartilhar o que ela diz aqui no final. Ela diz assim: a gente sabe quando a gente ama, a gente luta quando a gente sente que o amor está contagiando a gente. E mesmo depois de por lutas e caminhos difíceis passar,
o que sente a gente? A gente sabe que a gente nada mais sabe do que fazer, amar, amar e amar. Não se percam e não se deixam levar pela tristeza. Tudo vai passar e tudo vai ficar bem. É um relato maravilhoso dessa pessoa que nos trouxe, né? Nos brindou com a sua própria experiência. Então, meus amigos, este é o estudo de hoje. Eu espero que eu possa ter contribuído ou contribuir de alguma sorte para que vocês, assim como eu também, a gente dilate o nosso entendimento sobre essas questões da vida espiritual, e quando a gente passar pela experiência do desencarne, que todos vamos passar, que nós possamos passar com mais tranquilidade. Um grande abraço a todos, muito obrigado pelo carinho e pela atenção.